tardes, hermanos. Boa tarde, irmãos. La paz y la gracia del Señor. A paz e a graça do Senhor. Para mí es una gran alegría poder volver a estar acá con los hermanos, Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos, ver los rostros de algunos hermanos que ya conocíamos, ver o rosto de alguns irmãos que já conhecíamos y bueno, y otros que no conocemos. e outros que não conhecemos. Reciban saludos de las iglesias de Colombia Recebam as saudações dos irmãos na Colômbia y también de algunas ciudades por las que hemos pasado por el Brasil. e de algumas cidades que nós temos passado aqui no Brasil. Gracias al Señor nos concede estar la tercera vez aquí en el Brasil. Graças ao Senhor, é a terceira vez que estamos aqui no Brasil. Ya llevamos algo más de 30 días Estamos aqui há mais de 30 dias. y ha sido una gran bendición. Tem sido uma grande bênção. También le doy gracias al Señor porque esta vez Él me concedió venir con mi esposa y mi hija. Graças ao Senhor que dessa vez eu vim com a minha esposa e com a minha filha, Ahí está la hermana Diana y Salomé para los... Diana e Salomé. Una gran bendición del Señor. Grande bênção do Senhor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para Vamos leer las fazer uma oração. escrituras. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças, Senhor, por tu santa palabra, da Señor. tua santa palavra. Queremos ponerla ahora en tus manos Queremos colocá-la nas tuas mãos. y queremos pedirte que tú nos ayudes, Queremos pedir que o Senhor nos ajude, que tú nos que o socorras, Senhor nos socorra, que tú nos des fuerza, que o Senhor nos dê força, gracia, sabiduría graça e sabedoria para abrir tu palabra, para Señor. abrir a tua palavra. Que tu Espíritu sea socorriéndonos, Que teu Espírito esteja nos socorrendo, capacitándonos, nos capacitando, tanto a los que hablan tanto aos que falam, como para los que oyen. tanto aos que ouvem. Ayúdanos, Señor. Ajuda-nos, Senhor. Confiamos en tu presencia, Confiamos em tua presença, en tu ayuda na tua ajuda y en tu socorro. e em teu socorro. En el nombre de tu Hijo Jesús. Em nome do teu Filho Jesus. Amén, Señor. Amém. No, yo quisiera invitarlos a que puedan abrir 2 Timoteo capítulo 4. Queria convidá-los a abrir em 2 Timóteo, capítulo 4. Para mí la epístola de Pablo a Timoteo siempre, las epístolas de Pablo a Timoteo siempre han sido una fuente de mucha riqueza y enseñanza. Para mim, as epístolas de Paulo a Timóteo têm sido para mim sempre uma fonte de muito ensinamento. Y últimamente hemos estado estudiando y enseñando bastante sobre estas epístolas. Ultimamente eu tenho estado estudando e ensinando muito sobre essa epístola. Y aquí en el capítulo 4, Pablo trae el último encargo de su corazón para Timoteo. Aqui no capítulo 4, Paulo traz o seu último encargo a Timóteo. Todos sabemos que históricamente esta fue la última carta que Pablo escribió. Todos sabemos que historicamente essa foi a última carta que Paulo escreveu. Pablo está al borde de la muerte. Paulo está a ponto da sua morte. Diferente a las otras epístolas, aún de la cárcel, Diferente das outras epístolas onde ele está preso, en esta él tenía conciencia que él iba a morir. nessa ele tem consciência que ele vai morrer. Ya Pablo había sido juzgado Paulo já havia sido y julgado, él tiene conciencia de que va para martirio. ele tem consciência que ele vai partir. Él no va a salir de la cárcel. Ele não vai sair do cárcere. Él va a salir de la cárcel Ele vai sair da cadeia para el martirio. para o martírio. Entonces él no tiene ya la oportunidad de volver a predicar. Ele não vai ter oportunidade de voltar a pregar, Él no tiene la oportunidad de volver a ver los hermanos. não vai ter oportunidade de ver os irmãos. Y él de alguna manera va a comenzar a traspasar su ministerio para Timoteo. Ele de alguma maneira vai tentar passar o seu ministério para Timóteo. Y las cosas que le dice al final São as coisas que ele disse ao final. son muy importantes, São muito importantes. son muy relevantes. São muito reveladoras. Son palabras São palavras de un apóstol en su plena madurez de um apóstolo em sua plenitude de maturidade a un joven a um jovem que está en un ministerio que está em um ministério que tiene una gran responsabilidad. que tem uma grande Él responsabilidade. estaba trabajando en la iglesia de Éfeso, Ele estava trabalhando ali na igreja de que era una de Éfeso. las iglesias más grandes de la región, Ela é a igreja mais grande ali na região, tal vez más importantes, a mais importante, y él era joven, e ele era jovem. y ahora el apóstol iba para la presencia del E o Señor. apóstolo vai para a presença do Senhor. Entonces, por lo que uno lee en la epístola, Pelo que você lê na epístola,
además de ser joven Timoteo, além de ser jovem, Timóteo, parece ser que era una persona tímida, parece que ele também era uma pessoa tímida, una persona retraída. uma pessoa retraída. Entonces Pablo está estimulando a Timoteo al ministerio Então Paulo está estimulando ele ao ministério, para que él cumpla el servicio que ha sido encomendado de parte de Dios. para que ele cumpra o serviço que foi encomendado da parte de Deus. Además, Timoteo Além disso, Timóteo, parece ser que tenía frecuentes problemas de salud. ele também tinha frequentes problemas de saúde. Además, Além disso, la situación de las iglesias en Asia, a situação da igreja ali na Ásia, por causa de la persecución, por causa da perseguição, era una fe que estaba en temor. era uma fé que estava ali em temor. Muchos cristianos estaban abandonando su fe. Muitos cristãos estavam abandonando a fé. La persecución del Imperio Romano, A perseguição do Império la Romano, persecución de los a judíos, perseguição dos judeus, la infiltración de falsos a maestros, infiltração de falsos el mestres, o gnosticismo. gnosticismo, Todo hacía que el ministerio para Timoteo tudo ali em cima do ministério de Timóteo. hacía que fuera una época muy difícil. Era uma época muito difícil. Entonces vamos a mirar Agora vamos olhar lo que le dijo Pablo a lo último a Timoteo, o que Paulo disse ali por último a Timóteo. los consejos Os conselhos que da Pablo a Timoteo que Paulo dá a Timóteo como una exhortación como uma exortação para nosotros que hemos sido llamados de alguna manera a trabajar en la obra del Señor. para nós que de alguma maneira temos sido chamados para trabalhar ao Senhor. Entonces ahí en el verso 1 Temos aí o verso 1, dice Pablo: disse Paulo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que julgará os vivos e os mortos Que em pre- sua manifestação e em seu reino, que prediques la palabra. que pregue a palavra. Ahora mire lo primero lo que le dice Pablo a Timoteo. Olha o que Paulo disse primeiro a Timóteo. Algo que le dice encarecidamente. Algo que ele disse assim, encarecidamente. Y la palabra en el griego E a palavra no grego, se puede traducir os conjuro. que pode se traduzir por conjuro. Pablo quería comprometer a Timoteo a algo muy serio. Paulo queria comprometer Timóteo a algo muito sério. Y esta palabra os conjuro E esta palavra conjuro era una palabra que era usada con connotaciones legales. era usada com conotações legais. Como cuando una persona es presentada delante de un juicio Quando alguma pessoa se apresentava diante de um y esa juiz, persona hace un juramento. e essa pessoa faz um juramento. Ella se compromete a decir la verdad y nada más que la verdad. E ela se compromete a dizer a verdade, nada mais que a verdade. Si ella dice mentiras, Se ela mentir, ella está cayendo bajo un delito, ela comete um delito, porque ella está bajo juramento. porque ela está debaixo de um juramento. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Então, Paulo está dizendo a Timóteo que lo conjura, que o conjura, que él quiere comprometerlo, que ele quer comprometer y no Timóteo. solo delante de Pablo, E não só diante de Paulo, porque Pablo ya no va a estar. que Paulo já não vai estar Ahora ali. Pablo quiere que Timoteo se comprometa delante de Dios, Ele quer que Timóteo se comprometa diante de Deus, del Dios que creó los cielos y la do tierra, Deus que criou os céus e a terra, el Dios que se va a manifestar en la venida del Señor, o Deus que vai se manifestar na vinda do Senhor, el Dios que nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Deus que vai nos julgar diante do tribunal Timoteo, de Cristo. comprométete Timóteo se compromete a predicar la palabra. a pregar a palavra. Ese es el gran compromiso que Pablo quiere poner en Timoteo. Esse é o grande compromisso que Paulo quer colocar em Timóteo. Esa es la gran responsabilidad que Pablo quiere poner sobre los hombros de este joven. Essa é a grande responsabilidade que Paulo quer colocar sobre os ombros desse jovem. ¿Y cuán importante es eso, hermano? E quão importante é isso. Cualquier ministro de Dios, Qualquer ministro de cualquier Deus, hombre que es llamado al ministerio, qualquer homem que é chamado ao él ministério, debería ser un comienzo desde que comienza su vida cristiana. esse deve ser o começo da sua vida cristã. Ese debería ser el primer paso y lo que marque todo el resto de su vida. Esse deve ser o primeiro passo que marque todo o resto da sua vida. Él no se debe comprometer, Ele deve se comprometer, no se debe, não se deve se comprometer a servirle a Pablo. a servir Paulo. Él no se debe comprometer Não é para ele se a comprometer agradar a los hombres. a se agradar dos Él homens. debe comprometerse delante de Dios Ele deve se comprometer diante de con Deus, juramento com o juramento, a predicar la a palabra. pregar a palavra. Todos los días de su vida, Todos os dias de sua vida, todo su ministerio todo o seu ministério va a ser vai ser predicar la palabra. pregar
pregar a palavra. con fidelidad, Com fidelidade. con diligencia, Com diligência. con amor, Com amor. con compromiso. Com compromisso. Timoteo, Timóteo comprométete delante de Dios a predicar la se palabra. compromete diante de Deus a pregar a palavra. Usted ve cómo Pablo está entregando el estandarte Você vê como Paulo está colocando ele no estandarte del ministerio sobre Timoteo. do ministério sobre Timóteo. Y el principal ministerio de la E iglesia o principal ministério da igreja es el ministerio de la palabra, é o ministério da palavra. el ministerio de la predicación de la É palabra. o ministério da pregação da palavra. Hermanos, si nosotros como siervos entendiéramos eso, E nós, como servos, entendermos isso. si el cristianismo en nuestra generación entendiera eso, Se o cristianismo da nossa geração entender isso, cuán diferente sería la iglesia en nuestros días. quão diferente seria a igreja nos nossos dias. Ahora es muy interesante Agora é muito interessante cuál es la esencia del mensaje. qual é a essência da mensagem. Dice que prediques la palabra. Que pregue a palavra. Ahora los predicadores están llamados a predicar Agora os pregadores são chamados a pregar un mensaje uma mensagem ya claramente revelado. já claramente revelada. Ellos no son llamados a predicar filosofías, Eles não são chamados a pregar filosofias. ellos no son llamados a predicar decisiones de Eles concilios, não são chamados a pregar decisões de ellos no concílios. son llamados a predicar dogmas de la Eles iglesia, não são chamados a pregar dogmas da mucho igreja. menos sueños, Muito menos sonhos. mucho menos visiones, Muito menos visões. mucho menos revelaciones. Muito menos revelações. El mensaje que Dios quiere poner en la boca de Timoteo A mensagem que deve ser colocada na boca de Timóteo es su misma palabra, é a mesma palavra, é a la palavra de Deus. palabra de Dios, la palabra revelada, A palavra revelada. la palabra escrita, A palavra escrita. las palabras dadas una vez y para siempre, A palavra uma vez e para sempre. aquella palabra Aquela palavra que no caduca, que não caduca, que no envejece, que não fica velha, que no pasa de tiempo, que não passa do tempo. aquella palabra eterna, É uma palavra eterna. aquella palabra vigorosa, Uma palavra cheia de vigor. aquella palabra poderosa, Uma palavra poderosa. aquella palabra eficaz. Uma palavra eficaz. Y eso es muy importante que Timoteo lo supiera, Essa é uma palavra muito importante, porque Pablo nos va a describir que Paulo nos vai descrever. que va a haber una época Que vai haver uma época donde las personas no van a querer oír la palabra. onde as pessoas não vão querer ouvir a palavra. Ellas no van a tener comezón de escuchar la Elas palabra. vão ter comichões para não nos ouvidos. Y eso es una gran tentación para los ministros de Dios. Essa é uma grande tentação para os ministros de Deus. Muchas veces el querer agradar a las personas, Muitas vezes tentando querer agradar as pessoas. las personas pueden mudar el mensaje. As pessoas podem mudar a mensagem. Y Pablo asegura a Timoteo E Paulo assegura a Timóteo para que se comprometa a predicar para que se comprometa a pregar la palabra de Dios. a palavra de Deus, No otras cosas. não outras coisas. Los siervos de Dios Os servos de Deus tienen un encargo principal têm um encargo principal y es predicar la palabra de Dios. e é pregar a palavra de Deus. Ahora la palabra que Pablo usa ahí Agora a palavra que Paulo usa aí es la palabra del griego predicar. é a palavra em grego pregar. Significa anunciar en voz alta. Significa anunciar em voz alta. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isso? Que los hombres de Dios Que os homens de Deus tienen que hacer oír la voz de Dios. têm que fazer ouvir a voz de Como Deus. cuando existían los heraldos del rey. Quando existia ali os arautos do rei, Los heraldos tenían que salir por las calles os arautos deviam sair pelas y casas, tenían que hacer oír la voz del rey. tinha que fazer ouvir a voz do rei. Tenían que proclamar el mensaje del rey Tinha que proclamar a mensagem do rei en voz alta em voz alta y e claramente. claramente. Como decía Spurgeon, Como dizia Spurgeon, nuestro deber nosso dever es soltar el león, é soltar o leão, porque el león se defiende solo. que o leão se defende sozinho, Él hablando de la palabra de Dios. falando da palavra de Deus. Nuestro deber Nosso dever es hacer anunciar la palabra de Dios. é anunciar a palavra Que de las Deus. palabras oigan, las personas oigan la palabra de Dios. Que as pessoas ouçam a palavra Que de las Deus. personas entiendan la palabra de Que as Dios. pessoas entendam a palavra de Y la Deus. misma palabra de Dios E a mesma palavra de Deus va a tener un efecto en las personas. vai ter
ter um efeito nas pessoas. Cuando abunda la palabra, Quando se abunda a palavra, cuando se anuncia la palabra, quando se anuncia a palavra en voz em alta, voz alta, claramente, Claramente. de modo que los hermanos de oyen, modo que os irmãos de ouçam, modo que las personas de entiendan, modo que as pessoas entendam. esa misma palabra va a comenzar a tener un efecto. Essa mesma palavra vai começar a ter um efeito. Timoteo, predica la palabra. Timóteo, prega a palavra. Ahora, Agora. hay un pasaje antes de avanzar ahí que yo quisiera que leyéramos en 2 de Corintios capítulo 2. Agora tem uma passagem antes que nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 2, Donde Pablo dice algo bien interesante de su ministerio. onde Paulo diz algo muito interessante do seu ministério. Él dice ahí en el verso 17, 2 Timóteo 2,17. dice, porque no somos como muchos Que não somos como muitos que medran falsificando la palabra de Dios, que mercandejam falsificando a palavra de Deus, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. senão que com sinceridade, como da parte de Deus e diante de Deus, falamos em Cristo. Ahora mire lo que Pablo dice. Agora olhe para o que Paulo disse. Él hablando de su ministerio, Ele falando do seu él ministério, primero hace una comparación negativa, primeiro ele faz uma comparação negativa, porque ya percibía que en la iglesia de Corintios que ele já percebia que a igreja ali em Corinto, habían personas que medraban falsificando la palabra de Dios. existiam pessoas que ali mercandejavam, falsificavam a palavra de Deus. Y esa palabra medrar, Essa palavra mercan- mercandejar, en el griego, no grego, se usaba cuando un comerciante se usava quando um comerciante vendía unos artículos vendia algum artigo ali, baratos baratos, de baja calidad, de baixa qualidade, copias falsas. cópias falsas. Entonces Pablo decía que habían personas Paulo dizia que haviam que pessoas estaban trayendo un mensaje falso, estava trazendo uma mensagem un falsa, mensaje barato, uma mensagem barata, una copia del original uma cópia do original, que no era que original, não era original, de baja calidad. de baixa qualidade. Pablo decía, no somos como aquellos Nós não somos como aqueles que adulteran, que que adulteram, que falsifican, falsificam, que distorsionan el que mensaje. distorcem a mensagem. Y eso ya es muy serio, hermano. Isso é muito sério, irmãos. Por un lado debemos predicar la palabra Por um lado, nós temos que pregar a y palavra, por el otro lado debemos tener e cuidado por outro lado, devemos ter cuidado de aquellos que falsifican la com palabra, aqueles que falsificam a de palavra, aquellos que vuelven vano el evangelio. aqueles que fazem vão o evangelho. Nosotros tenemos un cristianismo Nós temos um cristianismo donde se predica un evangelio barato, onde se prega o evangelho donde barato, se predica un evangelio falso, onde se prega o evangelho donde falso, se predica un evangelio distorsionado, onde se prega o evangelho un distorcido, evangelio de acuerdo a los deseos del oyente, um evangelho de acordo com o desejo dos un homens, evangelio que satisface las necesidades egoístas del corazón de los evangelho que hombres. satisfaz as necessidades egoístas dos homens, Muchas veces anunciado, muitas vezes anunciado, muchas veces predicado, muitas vezes pregado, con el fin de hacer mercadería, a fim de fazer, de con el mercadejar, fin de enriquecer a algunos. a fim de se enriquecer alguns. Ese evangelio de la prosperidad, Esse evangelho da esa prosperidade, distorsión común en nuestros essa días, distorção comum nos nossos dias, no es solo de nuestros días. não é só dos nossos Ya en dias. los días de Pablo Já nos dias de Paulo, había personas que medraban el haviam evangelio, pessoas que mercandejavam o evangelho, falsificaban el evangelio. falsificavam o Entonces evangelho. nosotros debemos tener cuidado, Nós devemos ter cuidado. porque es un aspecto Isso é um aspecto de la da apostasía apostasia que en nuestros días que em nossos dias es común. é comum. Como decía un predicador, Como dizia um pregador, no todo lo que brilla es oro, nem tudo lo que alumbra es oro. que brilha é sol. Nosotros debemos examinar Nós devemos examinar. cuando una persona viene a hablarnos la palabra, Quando alguém vem falar uma palavra, el espíritu con el que nos habla, com o Espírito que nos la fala, intención con la que nos a habla, intenção com que nos y si fala, lo que nos está hablando no que nos estava falando, es verdadero é verdadeiro o es una ou é falsificación. uma falsificação. En Colombia tienen muchos productos chinos Na Colômbia existem muitos produtos chineses y usted los ve, e você vê, son bonitos, são bonitos, baratos, baratos. y usted a primera vista À primeira vista, parece muy bueno, parece muito bom, pero son de mala calidad. mas são de má qualidade.
Así es ese evangelio que hoy circula tan comúnmente, hermano. Assim, esse evangelho que circula tão comumente, irmãos. Aparentemente Aparentemente, parece muy bueno, parece muito bom, mas cuando usted comienza a examinarlo con las escrituras, mas quando você começa a examiná-lo conforme as Escrituras, es de baja calidad, é de baixa qualidade, muchas veces falso. muitas vezes falso. Y debemos tener cuidado, E nós devemos ter cuidado, porque hay muchos porque há muitos que medran falsificando la palabra de Dios. que mercandejam falsificando a palavra de Deus. Por un lado, Pablo pone lo negativo Por um lado, Paulo colocou o y negativo, ahora va a poner su ejemplo. agora vai colocar o seu exemplo. Y dice, E disse, sino que con sinceridad. e sim com sinceridade. Esa palabra sinceridad alude a la integridad del ministerio de Pablo. Essa palavra sinceridade fala da integridade do ministério de Paulo. Y Pablo nos dice unas características muy E importantes, Paulo disse algumas características muito que es lo importantes. que él llama sinceridad. É o que ele chama de sinceridade. Sinceridad a la luz de Pablo Sinceridade à luz de Paulo. no es que Pablo habla con todo su corazón, Não é que Paulo fala de todo o seu coração, porque nuestro corazón porque o nosso coração no es una base segura. não é uma base segura. A veces me siento como extrañado Às vezes eu me sinto um pouco estranho cuando algunos hermanos me dicen, quando algum irmão me diz: hermano, para que comparta algo de la palabra, para que compartilhar algo da palavra? algo que usted tenga en su corazón. Algo que você tem no seu coração. Y yo a veces pienso, si yo predicara lo que tengo en mi corazón, Às vezes eu penso, se eu pregar o que eu tenho no meu coração, fácilmente me vuelvo un falso maestro. facilmente eu me torno um falso Y mestre. yo no puedo predicar lo que hay en mi corazón. Eu não posso pregar o que eu tenho no meu Yo coração. tengo que predicar la palabra, Eu tenho que pregar a lo palavra, que dice la palabra. do que diz a Hermano, yo he palavra. tenido la experiencia Eu tenho a experiência de tener a veces algo en mi corazón de ter alguma coisa às vezes no meu y coração venir a la Biblia e olhar a palavra y ver que lo que dice la e Biblia ver o que diz na Bíblia, juzga lo que hay en mi corazón. julga o que tem no meu coração. Entonces mi corazón no puede ser la medida. Então, o meu coração não pode ser a medida. Hay un libro del Ministerio de la Palabra Há um livro sobre o ministério da palavra, donde el hermano dice onde o irmão diz que el ministro de la palabra que o ministro da palavra debe enseñar bajo la realidad del corazón. deve ensinar debaixo da realidade do coração. Eso es peligroso, hermano. Isso é perigoso, irmãos. La medida de la predicación A medida da pregação es la palabra escrita. é a palavra escrita. Eso es bien serio, hermanos. Isso é muito sério, irmãos. ¿Cuál es la sinceridad de Pablo? Qual é a sinceridade de Mira, Paulo? dice, Ele diz, sino que con sinceridad, sim, com sinceridade. pero eso tiene un cómo, Mas tem aí um como. como de parte de Dios. Como de parte de Deus. O sea, Pablo no habla de sí mismo, Paulo não fala de si mesmo, ni en su propio nombre. nem do seu próprio Él no nome. es la fuente del mensaje. Ele não é a fonte da mensagem. Él habla de parte de Dios. Ele fala de parte de Deus. Y eso es muy importante, hermano. E isso é muito importante, irmãos. Porque el ministro de la palabra, Porque o ministro da los palavra, que sirven en la palabra, os que servem a palavra, tienen que hacerse a un lado. tem que se fazer de um lado. O podríamos decir, tienen que volver a Dios, Podemos dizer assim, tem que se voltar a Deus, volver a la escritura, voltar à Escritura, para que cuando vengan a hablar, porque quando venha Ele falar, hablen de parte de Dios. seja de parte de Deus. Ellos no son la fuente del mensaje. Eles não são a fonte da Ellos mensagem. simplemente transmiten el Eles mensaje. simplesmente transmitem a Y mensagem. eso le da autoridad al mensaje. Isso dá autoridade da mensagem. Porque el mensaje Porque a mensagem no es fuente del apóstol, não vem da fonte do apóstolo, ni del predicador, nem do pregador, sino de Dios mismo. senão de Deus mesmo. Y esto también es muy serio, Isso também é muito sério, porque a veces nosotros pensamos que às vezes nós pensamos que una persona tiene autoridad que uma pessoa tem autoridade por su experiencia. por sua experiência. Y yo no quiero negar Eu não quero negar que la experiencia del creyente, del predicador, que a experiência do crente, do pregador, puede añadir pode agir a la predicación. a pregação. Mas cuando la autoridad Mas quando a autoridade viene de la palabra misma, vem da palavra mesmo, aunque el predicador aquele pregador, no sea aparentemente en su experiencia adecuado, mesmo que aquele pregador não tenha ali aquela experiência adequada, el mensaje tiene autoridad a mensagem tem autoridade, porque es de parte de Dios. porque vem da parte de Deus. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan los Vou hermanos. dar um exemplo que os irmãos entendam. Pablo no fue esposo, Paulo não foi esposo. Pablo no fue padre,
Paulo não foi Y pai. cuando Pablo habla a los esposos, E quando Paulo fala dos cuando esposos, Pablo habla a los padres, Paulo quando fala para os pais, no lo hace basado en su não experiencia. faz baseado na sua Él experiência. lo hace en base de que Dios ha hablado. Ele faz em base daquilo que Deus Y tinha él lo único falado. que tiene que hacer es transmitir lo que Dios ha dicho Ele simplesmente tinha que transmitir aquilo que Deus tinha de dito. parte de Dios. Da parte de Y Deus. si las personas quieren discutir con Pablo, E se as pessoas quiserem discutir com Paulo, tienen que discutir con Dios que tem que habló. discutir com Deus que falou. Y eso da autoridad, E isso dá autoridade. porque no es el fulano de tal el que nos está hablando, Não é o fulano de tal que está falando. sino que aunque sea fulano de tal, Mesmo que seja aquele fulano de tal. pero él está leyendo la Se palabra ele está lendo a y palavra, está haciendo oír la voz de ele Dios, está fazendo ouvir a y palavra de Deus. reconocemos que es Dios, Reconhecemos que é Deus, que es de parte de Dios, que é da parte de Deus. ahí deberíamos inclinarnos delante de la palabra. Aí temos que nos inclinar diante da palavra. La palabra debe ser hablada A palavra deve ser falada de parte de da Deus. parte de Deus. Eso es serio, ¿no, hermano? Isso é sério, irmãos. Cuando se habla la palabra, Quando se fala a palavra, es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Yo he tenido ciertas dificultades. Eu tenho certa dificuldade Yo pienso que Timoteo también las tuvo, e penso que Timóteo também teve, porque yo soy joven porque eu sou jovem y comencé a predicar la palabra muy joven. e comecei a pregar a palavra muito Y jovem. hay personas que simplemente con ver al joven E há algumas pessoas que simplesmente ao ver um jovem ya lo menosprecian en su corazón. já menospreza no seu coração. Tuve que vivir eso mucho, aún hoy en día lo vivo bastante. Yo tuve que vivir eso mucho tiempo. Eu passei isso há muito tempo. Y una cosa que me fortaleció siempre, E uma coisa que me fortaleceu sempre, que me iba a presentar delante de la iglesia a predicar la palabra, quando eu vou apresentar diante da igreja a palavra, es que no iba a hablar mi palabra, é que eu não vou falar a minha palavra. que voy a hablar en la palabra de Dios. Eu vou falar a palavra de Deus. Y a pesar de que el vaso sea joven, Apesar que o vaso seja jovem, si es la palabra de Dios, se é a palavra de Deus, es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Entonces el predicador, Se o pregador, tanto joven tanto jovem como viejo, como velho, él debe hablar ele deve falar como de parte de Dios, como da parte de Deus, como un mensajero que Dios ha enviado, como um mensageiro que Deus tem con la enviado, autoridad Con de autoridad. un mensajero de Dios, com a autoridade de um mensageiro de Deus, con la osadía de un mensajero de Dios. com a ousadia de um mensageiro de Deus. Hermanos, eso es muy importante. Irmãos, isso é muito importante. Imagínense todos los desafíos a los que se iba a enfrentar Timoteo. Imagine todos os desafios ali que Timóteo tem por enfrentar. Él tenía que tener valor, Ele tinha que ter valor, él tenía que tener osadía. ele tinha que ter ousadia. Él era un joven Ele era um jovem, y se enfrentaba a muchos desafíos. tinha que enfrentar ali muitos desafios. Y el ejemplo de Pablo E o exemplo de Paulo es que una persona tiene autoridad é que uma pessoa tem autoridade cuando se somete a la autoridad de Dios, quando ela se submete à autoridade de cuando se Deus, somete a la palabra de quando Dios, se submete à palavra de Deus, simplemente deja que la palabra de Dios sea oída. simplesmente deixa que a palavra de Deus seja ouvida. Como el profeta Amós decía, Como o profeta Amós dizia: si el león ruge, se o leão ruge, ¿quién no temerá? quem o temerá? Si Jehová el Señor habla, Se o Jeová Senhor fala, ¿quién no profetizará? quem não profetizará? ¿Me están entendiendo, hermanos? Vocês estão entendendo, irmãos? Si el Señor habla, Se o Senhor fala, habla como un león a través de su palabra, fala como um leão através da sua palavra. ¿cómo no vamos a profetizar? Como não vamos profetizar? ¿Cómo no vamos a hablar la palabra del Señor? Como não vamos falar a palavra do Senhor? Amén. Amém? Entonces, de parte de Dios, Da parte de Deus. y no solo de parte de Dios, E não só da parte de Deus, sino delante de e Dios. diante de Deus. Eso también es muy serio, Isso também é muito sério. porque el ministro no solo debe hablar como alguien que trae un encargo de Dios, Que o ministro não deve falar só como alguém que traz um encargo da parte de Deus. sino que él debe hablar en la misma presencia de Dios, Ele também deve falar na mesma presença de Deus. delante de Dios. Diante de Deus. O sea, él está hablando a los Ele hombres, está falando aos homens. pero él debe saber que uno de los principales testigos de su predicación Mas ele tem que perceber que um dos principais testemunhos da sua pregação es Dios mismo. é Deus mesmo. Dios está en la sala, Deus está na Dios sala. nos está oyendo, Deus está ouvindo. Dios nos
nos va a juzgar a todos Deus vai julgar a todos, y principalmente a los predicadores. e principalmente os Y pregadores. esa conciencia debemos tenerla, hermanos. Essa consciência a gente deve ter, irmãos. Estamos predicando delante de Dios. Estamos pregando diante de Deus. Recuerdo una vez que los hermanos me pidieron predicar la palabra. Recordo uma vez que os irmãos me pediram para pregar a Y era una de palavra. las primeras veces que predicaba para varias iglesias. E é uma das primeiras vezes que eu pregava para várias igrejas. Entonces, los hermanos que presidían y que ya eran ancianos, Então, os irmãos que presidiam, que já eram anciãos, me dijeron, hermano, queremos que comparta el viernes la palabra. gostaríamos que o irmão compartilhasse a Que palavra. todos los hermanos del ministerio Que todos os irmãos do ministério vamos para un viaje. vamos para uma viagem. Tenemos un compromiso, entonces todos vamos a viajar. Temos um compromisso e nós todos vamos viajar. Tenemos las reuniones de las iglesias. Temos as reuniões nas igrejas. Entonces queremos que usted comparta la palabra. Então eu quero que você compartilhe a palavra. Entonces yo llegué ese día Então eu cheguei esse dia muy tranquilo a compartir la palabra. muito tranquilo a compartilhar a Cuando palavra. había sucedido algo, Mas havia sucedido algo. los hermanos que iban para el viaje Os irmãos que vão para a viagem tuvieron un problema en el carro tiveram um problema no y no carro pudieron viajar. e não puderam Era viajar. la primera vez que yo predicaba E era a primeira vez que eu pregava delante de tantas personas. diante de tantas Y era la pessoas. primera vez que predicaba E era a primeira vez que eu pregava delante de los ancianos y los hermanos mayores de la iglesia. diante dos anciãos e dos irmãos maiores ali na Y igreja. habían hermanos de mucho peso, E havia irmãos de muito peso, con mucho conocimiento. com muito conhecimento. Cuando yo entré a la reunión y vi que los hermanos no habían viajado, Quando eu entrei na reunião, eu vi que os irmãos não haviam viajado. cambió todo. Mudou tudo. Que ahora yo sabía que los hermanos iban a estar sentados escuchándome. E os irmãos iam estar ali sentados me escutando. Hermanos, Irmãos, si nosotros tuviéramos conciencia se nós tivermos consciência que Dios nos está escuchando, que Deus está nos que escutando, Dios está en medio de nosotros, que Deus está no nosso meio, predicaríamos de otra manera, ¿no? pregaríamos de outra maneira, Y irmãos. Pablo decía, Paulo dizia, de parte de Dios, da parte de Deus, pero también delante de Dios. mas também diante de Deus. Eso es serio, hermano. Isso é sério, irmãos. Dios está presente, hermano. Deus está Como presente. cantábamos hoy, ¿no? Como cantávamos hoje, Dios está presente. Deus está presente. Una vez nosotros teníamos unas reuniones muy pequeñas. Outra vez nós tínhamos uma reunião muito pequena. A veces era una reunión de estudio de la palabra, Às vezes era uma reunião de estudo da palavra, donde iban 5 hermanos, onde vão 5 irmãos, 6 hermanos. 6 irmãos. Y de esos 6 que iban, E esses 6 que iam, 2 se quedaban dormidos, 2 dormiam, otros se distraían. outros se Era un distraíam. ambiente bien difícil para predicar la Era um palabra. ambiente bem difícil para pregar a palavra. Mas algo que nos ayudó bastante en esa época Mas algo que nos ajudou bastante nessa época era la conciencia de que el Señor estaba en medio. era a consciência que Deus estava Entonces no nosso meio. predicábamos Nós pregávamos como si hubieran 200, como se tivesse ali 200, como si hubieran 100 como hermanos. se tivesse 100 irmãos. Tanto que algunos de esos videos los grabábamos Tanto que alguns desses vídeos que nós gravávamos y después nos preguntaba, e depois nos mi perguntavam, hermano, irmão, ¿cuántas personas había en esa reunión? quantas pessoas haviam ¿Qué nessa tema reunião? tan tremendo? Que tema tremendo! Y yo recordaba E eu lembrava, que éramos 8, éramos 8, 2 dormidos, 2 dormindo, otros distraídos. outro distraído. Mas hermanos, si nosotros tenemos conciencia Mas nós devemos ter consciência de que si el Señor está que se o Senhor está y que la palabra del Señor es santa e a palavra do Senhor é y debe santa, transmitirse deve se transmitir con toda reverencia, com toda reverência, con toda autoridad, com toda autoridade, con toda pasión. com toda paixão. Así los hombres Assim os homens nos den las espaldas. nos dê as costas, mesmo que eles nos dê as costas. Si Dios está presente, Se Deus está Él presente, deve ser honrado en la ele predicación. deve ser honrado na pregação. John Piper decía, John Piper dizia: la predicación a pregação es uno de los principales cultos a Dios, é dos principais cultos a Deus. aún más que la alabanza, hermano. Muito mais do que o louvor. Cuando nosotros predicamos, Quando nós pregamos, debemos exaltar podemos exaltar y engrandecer el nombre de nuestro e Dios engrandecer o nome do nosso Deus y de nuestro Señor e Jesucristo. do nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces Pablo decía, Então Paulo dizia: de parte de Dios da parte de Deus y delante de e Dios diante de Deus, hablamos en Cristo. falamos em Cristo. Eso es muy importante. Isso é muito importante, irmãos.
hablando como personas que vienen de parte de Dios, falando como pessoas que falam da parte de Deus, que están en la presencia de Dios estão na presença de y Deus que mantienen una relación vital con e Cristo. que mantém uma visão, uma união vital com Cristo. Volvamos a 2 Timoteo. Agora vamos a 4:2. 2 Timóteo, verso 2. Sigue diciendo Pablo, Segue dizendo Paulo, que prediques la palabra. que pregue a palavra. Hermanos, eso es un gran deber que tenemos nosotros. Esse é um grande dever que nós temos, irmão. Más que la consejería privada, Mais do que o aconselhamento más privado, que la administración de la iglesia, mais do que a administração da igreja, más de que las decisiones de logística, mais do que as decisões de logística, nuestra principal ocupación debe ser la predicación. nossa principal preocupação deve ser a pregação. Ahora Pablo nos dice de qué manera debería hacerlo Timoteo. Agora Paulo nos diz de que maneira devia ser isso para Timóteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que fale a tempo e a fora de tempo. Entonces Timoteo debe cumplir su ministerio. Então Timóteo deve cumprir o seu ministério. Pero ahora, ¿cómo debe cumplir su ministerio? Agora veja como ele deve cumprir o seu Con ministério. un sentido de urgencia Com um sentido de urgência, y con un sentido de insistencia. com um sentido de insistência. O sea, la palabra siempre se debe dar con urgencia. A palavra deve ser sempre dada com Y urgência. siempre debemos insistir en esto. Sempre devemos insistir A nisso. tiempo y fuera de A tiempo. tempo e fora de tempo. El puritano Richard Baxter decía O esto. puritano Richard Baxter dizia isto. Debemos predicar como si fuéramos hombres que estamos al borde de la muerte. Devemos pregar como se estivéssemos assim à beira da morte. Y a personas que también están al borde de la E muerte. as pessoas que estão à beira da morte. Martin Lloyd Jones decía lo mismo. Martin Jones dizia o mesmo. Predique como si nunca más fuera a predicar. Pregue como se nunca mais fosse pregar. Como un moribundo Como um moribundo a otros moribundos. a outros Con moribundos. insistencia. Com insistência. Con Com pasión. paixão. Con dedicación. Com dedicação. Nosotros debemos hacerlo con urgencia. Nós devemos fazer isso com La urgência. iglesia necesita escuchar la voz de Dios. A igreja necessita escutar a Los voz de incrédulos Deus. necesitan escuchar el evangelio de Dios. Os incrédulos precisam escutar a voz de Entonces Deus. nosotros debemos tener en este asunto insistentes, Nós devemos fazer isso com insistência, con urgencia, com urgência, con com dedicación. dedicação. Siempre hay una tentación Sempre há uma tentação que en este aspecto bajemos la guardia. que nesse aspecto a gente vai baixando a A guarda. veces las personas piensan Às vezes as pessoas que pensam ya pasaron un gran periodo con la palabra, que já passaram um grande período com a que ya palavra, tuvieron el privilegio del ministerio de ciertos que já hermanos, teve o privilégio de certos que han irmãos, leído cierta literatura que ya leyeron cierta y que ya lo literatura, saben todo. que já sabem tudo. Hermanos, eso es un engaño. Isso é um engano, irmãos. Siempre, Sempre, siempre, sempre, toda la vida, toda a vida, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo en tiempo, todo lugar, en todo lugar, por todas las generaciones, por todas las la generaciones. iglesia debe estar creciendo en el ministerio de la a palabra. igreja deve estar crescendo no ministério da palavra. Nunca, 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 en ninguna época, em nenhuma época, la iglesia puede descuidar esto. a igreja pode se descuidar disso. La palabra, hermanos, A palavra, irmão, es el martillo é o martírio que le da forma a la iglesia. que dá forma à igreja. La palabra A palavra es el alimento é o alimento que sacia el alma de los que creyentes. sacia a alma dos crentes. La palabra A palavra es el instrumento é o instrumento de la guerra del creyente. na guerra do crente. La palabra A palavra es el medio é o meio de edificación de la de iglesia. edificação da igreja. Nosotros nunca podemos ser descuidados. Nós nunca podemos ser Y descuidados. nunca vamos a llegar a un punto E nunca vamos chegar a um ponto donde podamos decir, onde que nós podemos dizer, ahora sí lo alcanzamos. agora sim nós alcançamos Cuando tudo. una iglesia llega a un punto Quando a igreja chega a esse ponto, donde dice, ya lo sabemos todo, que já sabemos tudo, ya somos ricos, já somos ricos, ha caído en el espíritu de la Odisea. caímos no espírito de Laodiceia. Hermano, la palabra es tan rica, Irmãos, a palavra é tão rica, tan profunda, tão profunda, tan inagotable, tão que inesgotável. nosotros vamos a pasar años, Nós vamos passar anos, años, años anos sumergiéndonos en ella submergindo nela. y no encontrar todos los tesoros que están E ahí vamos encontrar todos os tesouros que y estão no ali. encontrar
e não encontrar todo lo que está allí. tudo que está ali. La palabra es tan rica, hermanos. A palavra é tão rica, irmãos. Nosotros comenzamos ahorita a estudiar el Evangelio de Lucas Nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas. y yo decía, esto es un gran desafío. E eu dizia que isso é um grande desafio. Hermano, y llevamos ya casi año y medio Nós já levamos ali mais ou menos 1 ano e meio. y vamos en el capítulo 5. Estamos no capítulo 5. Hermano, y usted cada vez, aunque quiere avanzar, E toda vez que eu quero avançar, hay más tem mais, y más. e mais. Y como que usted ya había leído sus pasajes Como se você já tivesse lido y aquelas vuelve a los passagens, pasajes y volta lá, y encuentra más, e encontra mais, encuentra más. encontra mais. Y yo digo, Señor, E eu digo, Senhor, solo el Evangelio de Lucas. só o Evangelho de Lucas. Tantos libros, hermano. Tantos livros, irmãos. Tanta riqueza, Tanta riqueza, tanta profundidad. tanta profundidade. Eso es un gran desafío para nosotros. Isso é um grande desafio para nós. irmãos. Cuando dice Pablo, predica la palabra, Quando disse Paulo, prega a palavra, aunque Timoteo se esfuerce toda su vida, mesmo que Timóteo se esforçasse a sua vida no va a inteira, alcanzar a hacerlo todo. não alcançaria tudo. Y eso es bueno, hermano. E isso é bom, irmãos. Porque cuando yo predico Porque quando eu prego de mis sueños, dos meus de sonhos, mis das visiones, minhas de visões, mis emociones, das minhas de emoções, mis experiencias, das minhas experiências, el asunto se acaba rápido. o assunto se acaba rápido. Mas cuando yo comienzo a predicar la palabra, Mas quando eu começo a pregar a y palavra, comienzo a sumergirme en la palabra, começo a mergulhar na palavra. ay, hermanos, Ah, irmãos, tenemos tanta tela para cortar, temos tanta coisa para 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 tratar. cortar. Entonces el asunto debe hacerse con insistencia. Então esse assunto deve ser feito com insistência. Ahora Pablo dice ahí en el verso 2, Ahora a Pablo dice ahí tiempo, en el verso afuera de 2. tiempo, A tempo e a fora de tempo. y dice, redarguye, E diz aí, redargue, reprende, repreende, exhorta, exorta, con toda paciencia y doctrina. com toda paciência e doutrina. Ahora mire lo que Pablo está diciendo. Agora olha o que Paulo está dizendo. Hazlo con diligencia. Faça com diligência. Pero eso que él debe hacer con diligencia tiene varias características. Ele diz isso que tem que ser feito com diligência, mas isso tem várias Lo características. primero que dice es que la palabra sirve y debe ser usada Agora ele diz para que a palavra serve que ela deve ser usada para redarguir. para redarguir. La palabra en el griego elenco, A palavra em grego elenco que significa poner las cosas en evidencia, literalmente. significa colocar as coisas em evidência. Pablo usa ese lenguaje en Efesios 5:13, Paulo usa essa linguagem em Quan- Efésios cuando él 5:13. dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Quando ele diz, mas todas as coisas, quando são colocadas em evidência pela luz, Pablo nos muestra, esa es la función de redarguir. Paulo mostra aí a função de redarguir. Entonces eso es muy interesante, Isso é muito interessante, porque la palabra de Dios porque a palavra de Deus es muy contemporánea. é muito Y contemporânea. aunque ella fue escrita hace muchos siglos, Mesmo que ela tenha sido escrito há muito tempo atrás, no hay ninguna cosa que sea secreta para la não palabra. há nada que seja secreto a palavra. Dice que no hay nada que quede oculto cuando es manifestado delante de su presencia. Que nada fica oculto quando é manifestado diante da sua presença. Entonces la predicación de la palabra Então a pregação da palavra tiene la intención tem a intenção de destapar los corazones, de destapar os de corações, sacar a la luz, de trazer à luz, de rearguir, de redarguir. no solo en cuestiones de pecado, Não só questões de pecado, conducta, de conduta, doctrina, de doutrina, mentiras, engaños. Cuando la palabra comienza a ser expuesta, quando a palavra começa a ser ella exposta, tiene la intención ela tem a intenção de sacar las cosas a la luz, de trazer as coisas à luz, de de rearguir. redarguir. A veces ese es un gran problema que nosotros tenemos. Isso é um grande problema que nós temos. A veces, como decíamos ahora, Às vezes, como dizíamos a agora, veces nosotros no queremos sacar a la luz las cosas. nós não queremos colocar as coisas à luz. A veces hay una tendencia natural del hombre Há uma tendência natural do homem de ocultar las cosas. de esconder as coisas. Nosotros constantemente, por algo del viejo hombre, Nós constantemente, por causa do velho homem, somos como Adán. somos como Adão. Estamos buscando escondernos. Estamos buscando nos esconder. Mismos creyentes. Mesmo os crentes. Muchas veces nosotros tenemos una vida Nós mesmos temos uma vida visible visível y una vida e uma vida oculta. oculta. ¿Es así o no es así?
É assim ou não é assim, irmãos? Tenemos una apariencia de piedad, Há uma aparência de más piedade, en nuestra práctica, mas a nossa en prática, nuestras vidas. as nossas vidas, Tenemos como una subvida, temos como una subvida, algo debajo, de baixo, escondido. que no nos gusta que nadie toque. Nós não gostamos que ninguém mexa Por eso es naquilo. que la palabra es tan perseguida, hermano. Por causa disso que a palavra é tão perseguida, irmãos. Decía el hermano Hernández Díaz López. Decía el hermano Hernández Díaz López. Dizia o irmão Hernandes Dias Lopes. La palabra es odiada A palavra é odiada porque generalmente ella expone el orgullo del hombre porque normalmente ela expõe o orgulho do homem y denuncia sus pecados. e denuncia o seu pecado. Por eso la palabra no causa es disso muy a- deseada. Por causa disso, a palavra não é muito desejada, Pero la palabra generalmente tiene esa función: porque normalmente a palavra tem essa função destapar, de destapar, rearguir. de redarguir. Una palabra que comienza a limpiar. Uma palavra que começa a limpar. Ahora, cuando nosotros hablamos de destapar, Agora, quando nós falamos de destapar, no es con la intención de avergonzar, não é com a intenção de envergonhar. sino la intención siempre de la palabra, Sempre a intenção da palavra, cuando destapa las cosas, quando destapa as coisas, cuando las manifiesta a la luz, quando manifesta elas à luz, es que las cosas sean é limpiadas, que as coisas sejam limpas, restauradas, restauradas, enderezadas, endereçadas, purificadas. purificadas. Por eso dice la palabra así: Por causa disso diz a palavra: confesaos vuestros pecados. confessai os vossos pecados. ¿Qué es confesar vuestros pecados? Confessar os vossos pecados. ¿Qué es? O que é isso? Sacarlos a la luz Sacá-los à luz, Para colocá-los à quê? luz. Para quê? para ser limpiados. Para ser limpo. Cuando las cosas están en oculto, Quando as coisas estão escondidas, las cosas no pueden ser limpias. as coisas não podem ser limpas. Mas el ministerio de la palabra tiene como función Mas o ministério da palavra tem como função exponer todas las cosas a la luz de Dios expor todas as coisas à luz de Deus, para que las cosas sean para limpias, que as coisas sejam limpas, para que la misma iglesia sea sanada. para que a igreja seja sanada. Una de las cosas que es tremenda en la escritura desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis Uma das coisas tremendas que tem na palavra, desde de Gênesis até Apocalipse, es que la palabra nunca ocultó é que a palavra nunca esconde los pecados, os pecados, los errores, os erros, los desvíos os desvios del pueblo de Dios. do povo de Deus. Al contrario, Ao contrário, la misma palabra siempre está exponiendo, a palavra está sempre expondo, denunciando, denunciando, con el fin de restaurar al com pueblo. o fim de restaurar o povo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Então Paulo diz a Timóteo: redarguye. redarguir. Eso es serio, hermano. Isso é sério, irmãos. Yo como predicador digo, eso es serio. Eu, como pregador, digo isso, é sério. Irmãos. A veces hay predicadores que dicen así. Às vezes, alguns pregadores que Están falam dando un assim, tremendo mensaje denunciando el pecado, está dando uma tremenda mensagem denunciando o pecado, denunciando el orgullo, denunciando o y orgulho, dicen así: e diz assim: hermanos, irmãos, yo no estoy hablando de ustedes. eu não estou falando de vocês. Entonces yo pienso, Então eu penso, entonces ¿a quién les está hablando? então para quem que está falando? Si no les está hablando a ustedes, ¿a quién les está hablando? Se não está falando para eles, está falando para quem? Porque son frases Porque são frases que usan a veces los predicadores que os pregadores às vezes usam para no ofender las personas. para não ofender as pessoas. Ay, hermano. Ah, irmãos. Y si a veces nosotros tenemos que decir E se às vezes nós temos que dizer cosas que se tienen que decir coisas que tem que se dizer, porque están sucediendo, porque estão acontecendo, como lo vamos a ver, como nós vamos ver, en paciencia, com en paciência, amor, em amor, se tienen que decir. se tem que falar. Y eso es serio, ¿no? Isso é sério, não? Porque el predicador, Porque o pregador, como lo vamos a leer, como nós vamos ler, no solo tiene que tener disposición a predicar la palabra, não só tem que ter disposição para pregar a palavra, tiene que tener disposición a sufrir por esa palabra. tem que ter disposição para sofrer por essa palavra. Entonces a veces yo le digo a los hermanos en la localidad: Então, às vezes eu digo aos irmãos, hermanos, irmãos, no piensen que estoy hablando esto por ustedes. não pensa que eu estou falando isso por vocês. Tenga certeza. Tenha certeza. Tenga certeza que si lo estoy hablando es por algo. Tenha certeza que eu estou falando isso. Porque a veces nosotros vemos las cosas Porque às vezes nós vemos as coisas
Y los profetas se vuelven profetas mudos, hermano. E às vezes os profetas se tornam profetas mudos. Claro que tiene que haber una cuestión de prudencia, Claro que tem que ter uma questão de prudência, de sabiduría, de sabedoria, pero el ministerio de la palabra para o ministério da palavra. fue puesto Foi colocado para redarguir. para redarguir. Decía un predicador famoso aquí del Brasil: Dizia um pregador famoso aqui no Brasil: nuestro deber como predicadores nosso dever como pregadores es evitar que el pueblo de Dios peque. é evitar que o povo de Deus peque. Por lo menos si peca, Pelo menos se peque, que no lo haga tranquilamente, que não faça tranquilamente. que tenga alguien denunciándolo. Que tem alguém denunciando. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Mas Paulo disse a Timóteo: reprende, redarguye. redarguir. Y ahora la siguiente palabra, Agora a seguinte palavra: reprende. repreende. Esta todavía es más seria, hermano, Essa também é muito sério, irmãos. porque reprender Porque repreender literalmente significa juzgar, significa literalmente julgar, encontrar una falta encontrar uma falta y enfrentarla directamente. e enfrentá-la diretamente. Cuando el Señor le decía, por ejemplo, ahí en Mateo a sus discípulos: Quando Jesus dizia ali em Mateus aos seus discípulos: si alguno peca contra ti, se alguém peca contra ti, repréndele. repreende-lhe. O sea, eso ya no es una denuncia, Isso já não é uma denúncia. no es solo sacar a la luz las Não é situaciones, só colocar a situação à luz, sino a veces senão às vezes tratarlas directamente. tratá-la diretamente. Se reprender Repreender es dirigir la espada a ese asunto. é dirigir a espada a esse assunto. Qué cosas, ¿no, hermano? Que coisa, irmãos. El ministerio de la palabra O ministério da palavra, a veces no debe ser, às vezes não é ser, por ejemplo, una pelea por exemplo, uma luta con armas. com armas. Usted no se imagina a la persona peleando Você não imagina uma pessoa lutando, como pegándole al aire. dando golpes no ar. La persona debe tener A objetivos pessoa tem objetivos y ahí debe caer la espada. e aí deve cair a espada. Ese es el significado de repréndele. Isso significa repreender, Llegar directamente ahí, chegar diretamente ali, al asunto, ao assunto, a la herejía, à al heresia, error, ao erro, al pecado, ao pecado, al falso profeta, ao falso a la profeta, mala conducta. à má conduta. A veces hay que llevar la palabra. Às vezes tem que levar a Yo a palavra. veces me siento predicando Às vezes eu me sinto pregando con una espada así, com uma espada assim, que va acercando la palabra, que vai cercando a palavra, 20 minutos, 20 minutos, va acercando la palabra, vai chegando 30 perto da minutos, palavra, 30 minutos, 40, 40, minuto 45, Minuto 45, minuto 50. ¡Ta! minuto 50, Llegué a donde cheguei onde eu queria. la palabra llegó a donde tenía que A llegar. palavra chegou onde deveria chegar. Reprende, Repreende, trata directamente. trata diretamente. Y una de las cosas que más se tiene E uma das coisas que mais se tem o se pierde ou se perde en un ambiente contradictorio, em um ambiente un contraditório, ambiente opositor, em um ambiente opositor, es que los predicadores tienden é que os pregadores eles tendem a evitar a evitar el asunto en conflicto. o assunto em conflito. Y eso es serio, hermano. E isso é sério, irmãos. Y eso puede suceder principalmente por temor. Isso pode acontecer principalmente por temor. A veces usted ve que la persona Às vezes você vê que a pessoa va, vai, pero se desvía. aí você desvia. Va otra vez, Vai outra vez se desvía. e se desvia. Va otra vez, Vai outra vez se e se desvía. desvia. Acabó la predicación Acaba a pregação y no tocó el asunto e não tocou no assunto que Dios le había dicho que tenía que tocar. que Deus havia falado para que devia se tocar. Y ese a veces es reprender, Isso é repreender. a veces tiene que ser es directo. Tem que ser direto. Enfatiza la idea Enfatiza a ideia de un enfrentamiento directo. de um enfrentamento direto. Ahora la siguiente palabra Agora a seguinte palavra es interesante é también. interessante também. Dice, Diz: reprende y Reprende. exhorta, e exorta, parakaleo en el griego, parakaleo em grego, que significa llamar cerca. que significa chamar perto. Entonces la palabra de Dios Então a palavra de Deus rearguye, reargui, reprende, Reprende. pero no con el deseo de alejar, mas não com o desejo de afastar, sino con el deseo de acercar. mas com o desejo de trazer próximo. ¿Acercar a quién? Trazer próximo a quê? Acercar a la persona, A pessoa, acercar los oyentes, juntar as pessoas,
a las personas, a los que nos oyen, aos que nos ouvem, aquel que estamos anunciando. aquele que nós estamos anunciando. Si somos de parte de Se Dios, somos da parte de Deus, la exhortación a exortação tiene que ser para que las personas se vuelvan a Dios. seja para ser que tem que ser que as pessoas cheguem a Deus. Entonces una palabra que corta, É uma palavra que una corta, palabra que trata, uma palavra que una trata, palabra que llega uma directamente, palavra que chega diretamente pero para volver los corazones a para Dios, trazer os corações a Deus, para volver los corazones al Señor. para trazer o coração ao Senhor. Eso le trae equilibrio, ¿no? Isso traz equilíbrio, não? Nosotros no somos llamados a destruir. Nós somos chamados a destruir. La palabra, A palavra, aunque hiere, causa heridas, de um lado causa feridas, pero de otro lado, pero de outro lado ella causa sanación. ela traz cura. Ella, aunque destapa, De um lado que destapa, ella ela limpia. também limpa. Aunque muestra al hombre su pecado, Mostra ao homem o seu pecado, también trae consigo al Salvador. também traz consigo o Salvador. Es un equilibrio precioso, Isso é um ¿no? equilíbrio precioso. Por un lado expone el pecado de los hombres, Por um lado expõe o pecado do homem, pero también les muestra a los hombres el camino ensangrentado de la cruz. mas também mostra o caminho ensanguentado da cruz. Y Pablo tenía que hacer todas estas cosas. E Paulo devia fazer todas essas coisas. Era parte de su ministerio de la palabra. Fazia parte do ministério da Y palavra. dice ahí, E disse aí: exhorta con toda paciencia y doctrina. exorta com toda paciência e doutrina. Ahora, además de Pablo predicar la palabra, Agora, além de Paulo pregar a palavra, de hacerlo con ciertos objetivos de claros, fazer os acertos com objetivos claros, él debe hacerlo de cierta manera. ele devia fazer isso de certa Él maneira. dice que con toda Ele paciencia, disse que com toda paciência, longanimidad, longanimidade, significa que Pablo debería o Timoteo debería predicar significa que Timóteo deveria pregar con un espíritu que nunca se irrita, com um espírito que nunca se irrita, con un espíritu del que nunca se cansa, com um espírito que nunca se cansa, de uno que nunca se escandaliza, de um espírito que nunca se escandaliza, con una especie de paciencia triunfadora en medio de su trabajo. com uma espécie de paciência triunfadora no meio do seu trabalho. Una cosa es hablar la palabra con autoridad Uma coisa é falar a palavra com autoridade, y otra cosa es ejercer la carne en el servicio a Dios. outra coisa é exercer a carne no serviço a Deus. Nosotros siempre debemos estar predicando, Nós devemos sempre estar pregando, pero con una actitud de paciencia. mas sempre com atitude de paciência. Aunque las personas no se conviertan, Mesmo que as pessoas não se convertam, aunque la iglesia no reaccione a la voz, mesmo que as pessoas não reajam à voz, debe haber paciencia en el predicador. deve haver paciência no Debe pregador. haber longanimidad en el Deve haver predicador. longanimidade Él no no se pregador. puede irritar, Ele não pode se irritar, él no se puede ele escandalizar. não pode se Él escandalizar. debe mantener un espíritu correcto y tranquilo Deve manter o espírito correto e tranquilo en medio de su ministerio. no meio do seu Él ministério. no puede ejercer la fuerza. Ele não pode fazer isso na força. Lo que él tiene que hacer es predicar la O palabra que ele tem que fazer é pregar a palavra con toda paciencia. com toda a paciência. Es una carrera de paciencia Isso é uma carreira de paciência que muchas veces que muitas vezes no se verán los beneficios aquí en la tierra. não vai se receber os benefícios aqui na terra. Por ejemplo, el Señor le dijo a Isaías, Por exemplo, o Senhor disse a Isaías: ¿quién irá por nosotros? quem irá por nós? Y dice Isaías, yo voy, Señor. E Isaías falou: eu vou, Senhor. El Señor le dice, ve tú, Veja aí, gente. pero Mas te oirán, não te ouvirão, no te creerán, não vão crer em você, no van a arrepentirse. não vão se arrepender. Pero ve, Mas vai. qué cosas, ¿no? Que coisa. Debe haber paciencia, Deve haver paciência. debe mantenerse firme. Tem que se manter firme. Por un lado, fiel a la palabra, Por um lado, fiel à palavra, pero con una actitud mas com uma atitude de mansedumbre hacia las personas. de mansidão nas pessoas. Eso es muy importante, hermano. Isso é muito importante, irmãos. Nosotros no debemos forzar a nuestros oyentes. Nós não devemos forçar, Nosotros debemos ser sensibles con las personas. nós devemos ser sensíveis às pessoas. Una actitud ruda Uma atitude rude o impaciente ou impaciente con las personas com as pessoas muestra inmadurez en el predicador. mostra a imaturidade do pregador. Por un lado debemos dar un mensaje urgente. Por um lado, nós devemos dar uma mensagem urgente. Por otro lado debemos ser pacientes con los que nos Por oyen. outro lado, temos que ter paciência com aquele que nos ouve. Qué cosas, ¿no? Que coisa, não?
A veces uno lleva 10 años Isso pode levar 10 anos predicando un asunto pregando um assunto y usted ver los hermanos e você vê os irmãos iguales. iguaizinhos. Antes como que el asunto va disminuyendo, Como se o assunto fosse como diminuindo, que va retrocediendo. retrocedendo. Y eso es un desafío también, Isso é um desafio também. permanecer firmes, Permanecer firmes, aunque las personas mesmo que as pessoas no respondan al mensaje. não respondam a mensagem. Y permanecer firmes E permanecer firmes sin escandalizarnos, sem nos escandalizar, sin irritarnos, sem estarmos irritados, sin mantener un espíritu rudo o fuerte. sem manter ali um espírito rudo ou forte. Predica con toda paciencia. Pregue com toda a paciência. Ahora, Agora, para ir terminando, Pablo sigue diciendo, para ir terminando, Paulo segue dizendo: con toda paciencia y doctrina. com toda paciência e doutrina. La predicación debe traer doctrina. A pregação deve trazer doutrina. La predicación debe estar repleta de enseñanza. A pregação deve estar repleta de ensinamentos. Los predicadores deben ser personas teológicamente Os instruidas. pregadores devem ser pessoas teologicamente instruídas. Nosotros debemos ser doctos, Nós hermanos. devemos ser doutos. Nosotros debemos conocer las doctrinas Nós principales, devemos conhecer as doutrinas las principais, doctrinas as fundamentales, doutrinas el fundamentais, desarrollo de esas o doctrinas. desenvolvimento dessas Nosotros doutrinas. debemos ser amantes, Nós devemos amar. como predicadores de la palabra. Como pregadores da palavra, Debemos ser amantes de la verdad, devemos ser amantes da amantes verdade, de las escrituras, amantes das escrituras, amantes de la teología, Amantes da amantes teologia. de los diccionarios, Amantes dos amantes dicionários. de las concordancias, amantes das concordâncias, amantes de los interlineales, dos interlineares, amantes de los comentarios bíblicos, amantes dos comentários bíblicos, todo lo que es doctrina, tudo que é doutrina, todo lo que es teología. tudo que é teologia. Eso debe ser parte de nuestro Isso ministerio. deve fazer parte do nosso El ministério. ministerio de la palabra no puede ser hecho de una manera O negligente. ministério da palavra não deve ser feito de uma forma No puede negligente. ser hecho de una manera Não descuidada. pode ser feito de uma forma descuidada. No puede ser hecho de una manera simple o Não superficial. pode ser feito de uma forma simples ou superficial. Richard Baxter decía así: Richard Baxter dizia assim: cuando los creyentes quando os crentes ven que su pastor es una persona ignorante, veem que seu pastor é uma pessoa ignorante, no van a respetar ni creer ninguna de sus enseñanzas. não vão respeitar nem crer em nenhum dos seus Qué ensinamentos. cosa seria, ¿no, hermanos? Que coisa séria, irmãos. Los hombres de la palabra, Os homens da para palavra, poder hablar con autoridad, vão poder falar com autoridade, tienen que conocer la doctrina. têm que conhecer a doutrina. Tienen que ser personas entendidas. Tem que ser pessoas entendidas. Porque a veces usted ve que la persona comienza a predicar. Você vê que a pessoa às vezes começa a pregar. Comienza acá, Começa aqui, va para vai allá, para lá, va para vai allá, para cá, da dos dá umas vueltas, voltas, retrocede un poco, retrocede um pouco, avanza un poco avança um pouco y no llegó a ningún e lado. não chegou a lugar nenhum. No enseñó nada, Não ensinou no nada, explicó nada. não explicou nada. Deben ser personas doctrinalmente, Devem ser pessoas que têm conhecimento da doutrina. deben ser personas que conozcan el glorioso arte de la hermenéutica bíblica. Deve ser um irmão que conhece a gloriosa arte da hermenêutica Deben saber bíblica. interpretar las escrituras, Deve saber interpretar a conocer escritura, las reglas de interpretación, conhecer regras de interpretação, conocer los libros, conhecer os livros, leer los otros hermanos, los comentarios que hacen sobre los ler libros, os irmãos, os comentários de outros livros, entender el pasaje. entender a passagem. Hermanos, Irmãos, hay dos cosas horribles. há duas coisas horríveis: La persona ignorante a pessoa ignorante y la persona que cree que lo sabe todo. e a pessoa que crê que sabe tudo. Y nosotros debemos estar ni en un lado Nós não devemos estar nem num lado, ni en el otro. nem no outro. Mas los predicadores, Mas os pregadores, ellos deben ser hombres entendidos de la eles devem palabra. ser homens entendidos da palavra. Amén. Amém. Ellos tienen que pastorear con sabiduría. Que se pastorear com sabedoria. Ellos deben enseñar la verdad, Deve ensinar a con verdade, entendimiento. com entendimento. A veces es triste Às vezes é triste. que el hermano lee el pasaje, O irmão lê a passagem, predica prega y no explicó el e pasaje, não explicou a no passagem, entendió el não pasaje entendeu a passagem y torció el pasaje. e ainda distorceu a passagem. Es algo serio, hermano. Isso é algo sério, irmãos.
si los que predican, e os que pregam, si los que sirven, os que servem, si los que nos presiden os que presidem, son ignorantes, são ignorantes, ¿qué va a ser de la o que iglesia? vai ser da igreja? El Señor nos despierte Que o Senhor nos desperte para hacer este ministerio para fazer esse ministério con toda diligencia. com toda a diligência. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Por isso Paulo dizia a Timóteo: ocúpate en la lectura. se ocupa na leitura. Un hermano decía, Um irmão y dizia, decía con toda verdad, e dizia com toda a verdade: si usted no le gusta leer, se você não gosta de ler, si usted no le gusta se estudiar, você não gosta de estudar, tiene que ocuparse entonces de otra cosa. tem que se ocupar de outra coisa. Hay otros ministerios, Há outros pero ministérios, no dañe la iglesia, por mas favor, não engane a igreja ni cause daño. e cause dano. Tiene que leer, hermano. Tem que ler, irmão. Tiene que estudiar, Tem que hermano. estudar. Tiene que prepararse. Tem que se preparar. A veces, hermano, tiene que compartir la palabra. Às vezes o irmão quer compartilhar a palavra. 5 o 10 minutos antes de la reunión. 5 minutos antes da reunião, Ora, ora, ¿cuál será el encargo? qual vai ser o encargo. Va y coge el paquetico Olha lá aquele pacotinho de promesas de bíblicas. promessas bíblicas. Señor, háblanos. Senhor fala, Saca una promesa. saca uma promessa, Lee el pasaje. lê a Ahí passagem, ya tiene la predicación. já tem a pregação. Cosa seria, ¿no, hermano? Coisa séria, irmãos. Señor, levante hombres de la palabra. Que o Senhor levante homens da palavra, Hombres que conozcan la palabra. homens que conheçam a Que se palavra, entreguen a estos que asuntos se entreguem aos seus assuntos, para que ellos puedan enseñar. para que eles possam ensinar. Dice, terminamos leyendo el 3 y el 4. Ya había dicho que terminamos, pero falta este pasaje. Terminando lendo o verso 3 e 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Que virá um tempo quando não suportarão a sã doutrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. senão que terão comichão nos ouvidos e amontoarão mestres conforme as suas próprias concupiscências, Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las e fábulas. se apartarão da verdade o ouvido e se voltarão às fábulas. Pablo está haciendo una radiografía de nuestros tiempos, hermano. Paulo está fazendo uma radiografia do nosso tempo. La iglesia en nuestros días A igreja dos nossos dias no quiere oír la palabra. não hermano. quer ouvir a palavra. La iglesia en nuestros días A igreja dos nossos dias es inclinada al entretenimiento, é inclinada ao entretenimento, inclinada a la música, inclinada à música, inclinada a los sueños, inclinada aos sonhos, inclinada a las visiones, inclinada às visões, pero no quiere oír la palabra. mas não querem ouvir a palavra. Y eso es tremendo, hermano. Isso é tremendo, Yo a irmão. veces llego a lugares Às vezes eu chego em algum lugar y digo, e digo, los hermanos están así en una actitud, están en una actitud como Los- de descuido hacia la palabra. os irmãos estão assim numa atitude de descuido com relação à palavra. Y uno dice, E ele diz, hermanos, irmãos, tuve un sueño. tive um sonho. Hermano, y usted viera cómo cambian los rostros. Você vê como é que mudam os rostos. La actitud cambia, hermano. A atitude muda das pessoas. Solo es que usted diga, tuve un sueño. Só você falar assim, eu tive um sonho. Todos se despiertan para escuchar. Todos se despertam para escutar. Mas cuando se va a hablar la palabra, Mas quando se vai falar da palavra, las personas se duermen, as pessoas dormem, se se distraen, distraem, están pensando en el tiempo, estão pensando no tempo, la comida. na comida. Es algo muy serio, hermano. Isso é algo muito sério, irmãos. Si a usted le incomoda el oído, Se si a usted le incomoda le pica el oído, você fica incomodado no ouvido, si le pica la silla, si le molesta la silla, se incomoda a cadeira, tenga cuidado, hermano. tome cuidado. Porque tal vez usted es de los que está escribiendo Pablo, Talvez seja você, com relação a Paulo está escrevendo aqui, que ya no quieren oír la palabra. que já não quer ouvir a palavra. Pero un concierto de música cristiana, Agora um concerto de música cristã, Señor nos guarde de ser esa generación que o Senhor nos guarde, irmãos, de ser essa geração apóstata, apóstata, que le da la espalda a la palabra de que Dios, dá costa à palavra de Deus, que no valora la palabra de que Dios, não dá valor à palavra de que no Deus, honra la palabra de que Dios, não honra a palavra que de no Deus, obedece la que palabra não de Dios, obedece a palavra de Deus y sí sigue las fábulas, e segue fábulas, cuentos. contos. Hoy se inventan una cantidad de cosas, hermano. Hoje se inventa uma quantidade de coisas, Hoy irmãos. el cristianismo, No cristianismo, decía Paul Washer, que
que dizia Paul Washer. Es un circo, hermano. É um circo. Usted ve de todo, Você vê de tudo, porque no hay palabra, que não há palavra, sino falsos maestros senão falsos mestres, hablando conforme a sus concupiscencias. falando conforme as suas concupiscências. Dice en el 5, pero tú Agora diz no 5, mas tu sé sobrio en todo. seja sóbrio em tudo. O sea, en un ambiente donde las personas se están descarriando, Em um ambiente onde as pessoas estão se donde descambando, los falsos ministros están abundando, onde falsos mestres estão abundando, donde la apostasía es evidente. onde a apostasia é evidente. El Señor le dice a Timoteo, O Senhor diz a Timóteo: mantente sobrio. se mantenha sóbrio, No se deje embriagar con esas não cosas. se deixe embriagar com essas No se coisas, deje llevar por esas não cosas. deixe se levar por isso. Manténgase Se sobrio. mantenha sóbrio, Manténgase se firme. mantenha firme, Manténgase fiel. mantenha-se fiel, Mantenga sus ojos puestos en Cristo, en la mantenha os seus palabra. olhos fitos em Cristo e na palavra. Hermanos, eso es muy importante. Irmãos, isso é muito El importante. Señor no nos mandó a ser populares o O famosos. Senhor não nos mandou ser populares ou famosos. El Señor nos mandó ser O fieles, Senhor nos mandou ser fiéis, aunque el ambiente sea infiel. mesmo que o ambiente seja infiel. También dice Pablo, mantente sobrio en todo y soporta las aflicciones. E Paulo disse: se mantém fiel em tudo e suporta as aflições. Entonces, en la medida que nosotros somos fieles a la À palabra, medida que nós somos fiéis à palavra, seguramente también debemos estar dispuestos a los sufrimientos. também deveremos estar dispostos aos sofrimentos. Alguien decía, Alguém dizia: cuanto más fiel es una iglesia, quanto mais fiel é uma igreja, más perseguida será. mais perseguida será. Y también así es en la predicación, hermano. E assim com relação à pregação. La predicación, cuanto más fieles somos a la A palabra, pregação, quanto mais fiéis somos à palavra, más perseguidos seremos. mais perseguidos seremos. Decía John Stott, Dizia John Stott: siempre que la fe bíblica se vuelve impopular, sempre que a fé bíblica se torna impopular, los ministros están tentados a cambiar aquellos elementos que promueven la mayor ofensa. os ministros são tentados a mudar aqueles elementos que promovem essa ofensa. Mas nosotros debemos ser fieles al Señor. Mas nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nosotros debemos hablar claramente, Nós devemos falar claramente, sin desanimarnos, sem desanimar, sin detener nuestro ministerio. sem degredir o ministério. Como dice ahí Pablo, Como disse Paulo: haz obra de evangelista faça a obra de evangelista y cumple tu e ministerio. cumpre teu ministério. Hay un hermano que decía, no solo debemos defender el evangelio, Um irmão falava assim que nós não devemos só defender o evangelho, debemos predicar el evangelio. nós devemos pregar o evangelho. No es solo una cuestión de defender la verdad, Não é só uma questão de defender a verdade, debemos hablar la verdad. devemos falar a verdade. La predicación del evangelio A pregação do evangelho también es parte de cumplir el ministerio de la palabra. faz parte do cumprir o ministério da No solo palavra. debemos aprender a hablar para la iglesia, Nós também devemos aprender a falar para a igreja, mas también hablar para los de afuera. mas também falar para os de fora. Hermanos, Irmãos, cuánta necesidad que se hable la palabra quanta necessidade que se fale da palavra afuera, lá fora, no solo aquí adentro. não só aqui dentro. Pablo le dice a Timoteo, Paulo disse a Timóteo: también haz obra de evangelista. também faça a obra de evangelista. Por un lado predica la palabra, Pregue a palavra, por otro lado haga obra de evangelista. por outro lado, faça a obra de Y evangelista cumpla su ministerio. e cumpra seu ministério. Qué palabras preciosas, ¿no, hermano? Palavras preciosas, não, irmãos? Imagínense que Timoteo nunca más va a ver a Pablo. Imagine que Timóteo nunca pôde ver mais Paulo. Y las últimas palabras que escucha de Pablo Essas são as últimas palavras que ele escuta de en Paulo relación a su em ministerio, relação ao seu en ministério, relación a su vida. em relação à sua vida. Timoteo, Timóteo, cumple tu ministerio. cumpre teu ministério. Hermanos, Irmãos, por gracia de por Dios, graça de Deus, inmerecidamente, imerecidamente, Dios, algunos de nosotros nos ha involucrado en este gran deber Deus nos tem chamado para esse ministério y debemos cumplirlo e devemos cumprir con todo honor, com toda dignidad, com toda a dignidade, como un gran privilegio como um grande privilégio y como un asunto urgente. e como um assunto Y urgente. cuando el Señor venga, Quando o Senhor vir, nos halle haciendo así, nos encontre fazendo isso, cumpliendo el ministerio cumprindo o ministério
que Él nos ha encomendado. que Ele nos encomendou. No importa que seamos jóvenes, Não importa que sejamos jovens, ancianos, anciãos, débiles, débeis, no importa que seamos menospreciados, não importa que somos menosprezados, no importa que seamos não perseguidos, importa que sejamos no perseguidos, importa que no seamos não populares. importa que nós não sejamos populares. Si el Señor nos dio ese Se ministerio, o Senhor nos deu esse ministério, debemos cumplir devemos cumprir para su gloria y para para a su sua honra. glória e para o seu louvor. Amén. Amém. El Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças, Senhor, por tu palabra, pela Señor. Tua palavra, Senhor. Porque tu palabra alienta y afirma nuestros Que corazones Sua palavra nos encoraje e afirme o nosso coração. para cumplir la labor que nos has encomendado. Cumprir o trabalho que o Senhor tem nos encomendado. Señor, pedimos tu ayuda, Senhor, pedimos Tua ajuda. pedimos tu socorro, Señor. Pedimos o Teu socorro, Senhor. Pedimos tu poder, Señor, Pedimos Teu poder, tu Senhor. guianza, Señor, Teu guia para cumplir este gran deber, para Señor, cumprir esse grande para dever, Senhor. cumplir este gran ministerio. Para cumprir esse grande ministério. Oh Padre, permite Oh. que tu palabra sea predicada, Señor. Permita que a Tua palavra seja pregada. Permite que tu palabra corra, Señor. Permite que a Tua palavra corra, Permite Senhor. que tu palabra sea prosperada en nuestros días. Permite que a Tua palavra prospere em nossos dias. Señor, tú conoces la mies que es mucha, Señor. Oh, Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas. Tú conoces la necesidad de obreros, O Senhor Señor. conhece a necessidade dos obreiros. Levanta obreros, Señor. Levanta obreiros, Que la Senhor. mies es mucha, Señor. Oh, Senhor, Oh Padre, ten misericordia de tu iglesia. tem misericórdia da Tua igreja. Levanta hombres fieles, Señor. Levanta homens fiéis. Levanta hombres íntegros. Levanta homens íntegros. Levanta hombres valientes, Señor. Levanta homens Que valentes, puedan Senhor. hablar tu palabra Que possam falar a Tua palavra como de parte tuya, como Señor. da Tua parte. Oh Padre, te damos gracias Oh, Pai, te damos graças por nuestras vidas. por Señor. nossas vidas. Ayúdanos a meditar lo que nos has hablado, Señor. Ajuda-nos a meditar no que nós temos falado, Senhor. A guardarlo, Señor. A guardar isso, Senhor. Y a obedecerlo. E a obedecer. Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pai, te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amém.